O mundo muda sem aviso. Quem tenta resistir ao vento quebra. Quem ajusta o leme primeiro comanda a rota. Em linguagem de Maquiavel, vencer o imprevisível é ler os sinais antes da maioria, mover pouco e cedo e transformar confusão em vantagem. Em 9 minutos eu te entrego um método direto inspirado em O Príncipe para atravessar qualquer turbulência. Proteger o que não pode cair, criar opções reais, agir de forma mínima e estratégica, controlar a percepção, impor o ritmo e encerrar conversas com decisão. Vamos direto ao ponto. Quando algo sai do previsto, o primeiro movimento não é correr, é assumir posição de comando. Respiração curta, coluna ereta, olhos firmes. Nomeie em voz baixa 3 blocos. O que mudou, o que permanece, o que é irreversível. Isso coloca o cérebro no terreno dos fatos e remove o ruído emocional. Maquiavel ensinava que o governante perde quando reage no susto. Ele vence quando enxerga o quadro inteiro antes dos outros. Esse minuto de clareza define o resto. Em seguida, proteção de posições, não de opiniões. Opiniões mudam, posições sustentam o jogo. O que é posição? Seu tempo núcleo de produção, sua reputação, seus relacionamentos essenciais e um mínimo de caixa e energia. Trave esses 4 pontos. Como? Bloqueios claros de agenda, comunicação enxuta e formal quando necessário, registro por escrito das decisões e um limite diário para exposição a distrações. Em momentos instáveis, quem preserva o essencial sai do outro lado mais forte. Mudar de ideia é permitido. Abandonar posições sem cálculo é suicídio estratégico. Depois, opções. Sem alternativas, qualquer ventania te arrasta. Com opções, você dita preço e prazo. Opção é gente acionável que atende quando você chama. É habilidade que se transfere de um cenário para outro. É fornecedor substituto. É time com redundância. É pequena reserva de tempo e dinheiro para suportar choques. Opções se constroem sem anúncio e sem drama. Enquanto a maioria tenta convencer o mundo, você reforça saídas discretas. Quem tem alternativa não implora, negocia. Agora, movimento mínimo que reduz incerteza. O erro comum é tentar resolver o todo. O método certo é executar uma ação de 24 horas que esclarece o terreno, um rascunho que prova a ideia, um piloto que mostra o caminho, um contato que abre porta, um registro que formaliza o combinado. Não é espetáculo, é tração. Maquiavel diria que pequenas vitórias públicas geram autoridade, mas o desenho delas nasce no silêncio. A realidade responde a quem age pequeno e cedo. Agora, o silêncio tático. Em instabilidade, falar demais vira munição contra você. Ouça mais do que fala, registre o que importa, elimine o que não precisa de resposta, deixe que outros se exponham. Intenções opacas preservam margem de manobra. A regra é simples. Cada palavra dita deve mover uma peça, nunca apenas aliviar emoção. Quem controla a informação controla o ritmo. Quem controla o ritmo controla a narrativa. Reenquadramento. Caos prospera quando a conversa fica vaga. Seu trabalho é converter nebulosidade em caminhos fechados. Transforme o não sei em 2 rotas viáveis com prazo. Em vez de debate infinito, feche com um objetivo. Isso não é autoritarismo, é serviço ao avanço. Em O Príncipe, Maquiavel é claro. Indecisão prolongada corrói o respeito. Direção firme, mesmo que provisória, sustenta o comando. Ritmo. A guerra do século XXI é pelo relógio. Defina cadências curtas. Verificação diária de 10 minutos e revisão maior semanal. Na verificação, ajuste micropassos. Na revisão, corte o que perdeu relevância e concentre força no que rende impacto. Ritmo previsível reduz a ansiedade do time e seca o terreno do adversário. Ritmo irregular entrega a pauta a terceiros. Ótica e percepção. Em crise, presença transmite mais do que discurso. Postura composta, silêncio econômico, entrega pontual.
Apareça menos e melhor. Quando falar, fale com dado, prazo e próximo passo. Quando não tiver isso, volte para o trabalho. Maquiavel entendia que a aparência de estabilidade é valor militar. Quem parece calmo aumenta controle mesmo antes de resolver tudo. Alianças. Poder é rede, não bravura individual. Cultive reciprocidade sem barulho, favores discretos, informação útil, apoio técnico, crédito público em doses calculadas. Ajude sem se expor, registre sem se gabar. Cobre pouco e entregue bem. Em revisões trimestrais, fortaleça 3 laços que realmente movem ponteiros e abandone conexões que só consomem energia. Lealdade útil nasce de utilidade real, não de promessas ocas. Higiene de promessas. Em imprevisível, promessa vira armadilha. Reduza ao mínimo, formalize o que ficar e entregue acima do combinado. Quando não houver certeza, comunique condições e marcos, não garantias. Palavras soltas compram aplausos de hoje e contas de amanhã. Maquiavel lembraria: reputação é capital e se gasta devagar. Energia e atenção. Comando requer bateria cheia, rotina curta, prática e constante, sono decente, movimento diário de baixa fricção, alimentação simples e água à mão. Sem exageros, sem rituais fantasiosos. A ideia é ter combustível para decidir sob pressão. Sem corpo cooperando, mente não sustenta estratégia. Controle de conflitos. Não aceite arrastar discussões improdutivas. Toda conversa precisa sair com registro, responsável e prazo. O que for emocional, trate em privado e em poucas frases. O que for técnico, trate com dado. Se alguém insistir no ruído, redirecione para o documento e para o calendário. Isso encerra ciclos e libera foco. Temos um guia prático. O mecanismo oculto da autoridade. Lá aprofundamos como construir percepção, impor ritmo e encerrar assuntos sem desgaste. O link está no primeiro comentário fixado. Voltando ao assunto. O método de adaptação de Maquiavel se resume a 3 princípios que funcionam em qualquer cenário. Primeiro, antecipação. Sinais fracos valem ouro, por isso registrar e revisar com frequência é obrigação, não luxo. Segundo, reserva. Quem guarda margem de tempo e de opção negocia melhor. Terceiro, decisão curta. Decisões pequenas, rápidas e reversíveis são preferíveis a grandes decisões tardias. A soma disso cria a imagem de líder que atravessa a tempestade de pé. Quando a poeira levanta, mantenha o foco em métricas que você controla. Velocidade de resposta, percentual de entregas concluídas, tempo de ciclo entre ideia e primeiro resultado, número de conversas encerradas com próximo passo. São marcadores de comando. Exiba-os em momentos-chave e só. A plateia lê esses sinais e reorganiza o respeito. No campo político do cotidiano, lembre de 3 armas silenciosas. A primeira é a escassez de presença. Aparecer apenas quando necessário dá peso a cada aparição. A segunda é a previsibilidade no essencial e flexibilidade no acessório. Horários, ritos e padrões claros para o que sustenta o sistema. Liberdade para ajustar o periférico. A terceira é o gesto final. A última frase que fecha a sala e pauta. Feche sempre com decisão, prazo e formato de retorno. O resto é ruído. Se a pressão subir, não corra atrás de aprovação. Leve o foco para o que está sob sua alçada e entregue. Em tempos instáveis, pessoas se orientam por quem age com simplicidade e constância. Você se torna referência não pelo discurso elaborado, mas pela soma de clareza, ritmo e entrega. É isso que, ao longo de semanas, cria a aura de inevitabilidade que Maquiavel admirava em líderes eficazes. Para consolidar tudo, ancore os próximos 3 dias em ações simples. Hoje, proteção de posições e corte de ruído. Amanhã, mapeamento de opções e um movimento mínimo que gere clareza real. No terceiro dia, reenquadramento de conversas com prazos e 2 rotas viáveis.
Sem vitrine, sem alarde, só execução. Repetido com disciplina, isso vira cultura pessoal de comando. Fechando. Vencer o imprevisível não é ser indestrutível, é ser ajustável sem perder direção. Proteger o que sustenta você, criar alternativas silenciosas, agir pequeno e cedo, falar menos e encerrar com decisão. Esse é o método Maquiavel aplicado à vida real. Faça isso, e quando o mundo balançar, você não some com a onda. Você define a maré. Se quiser continuar nesse tema e evitar os erros que corroem seu posicionamento sem que você perceba, assista em seguida nosso vídeo. 3. Comportamentos para evitar segundo Maquiavel. É a continuidade natural deste vídeo. O card vai aparecer agora na tela e no primeiro link da descrição.